Agora, então, já vou começar a gravar. Então, bem-vindos às Sextas de Partilha. Eu sou a Camila, sou médica veterinária e terapeuta integrativa e estou aqui conduzindo com muita alegria essas sextas especiais, trazendo só pessoas que eu confio e que eu gosto para estarem ao meu lado partilhando vários temas. E hoje eu escolhi o Marcelo, não por acaso, mas a gente se reviu aí num curso faz um mês e eu fiz o convite a ele para trazer uma das expertises dele. Antes que ele se apresente, eu gostaria de falar para vocês que eu não conheci o Marcelo antes. O Marcelo, assim como eu e a Ju, né, que está aqui também, nós somos professores dos Florais de Saint-Germain, e eu já tinha ouvido falar do Marcelo, mas não conhecia. Nesse inteirinho, uma amiga em comum nossa, a Odete, que também é professora, nos apresentou. E depois de um tempo eu revi o Marcelo. E quando eu o vi, foi muito engraçado, porque a gente estava num curso que estava com uma energia um pouco mais pesada do que o normal. Ele estava na barreira, ele estava no poste, assim. E quando eu olhei para o Marcelo, eu não vi um homem, eu vi um mago, completamente vestido. E eu não tinha falado com ele, assim, tinha falado um pouco. E aí eu virei para ele e falei, nossa, você é mago? E ele olhou para mim, deu risada e desde então a gente conversa bastante. Ele me presenteou com um dos livros dele, né, que traz aqui a Chama Trina. Vou fazer uma propaganda do livro do Marcelo. Opa, e queria agradecer, Má, por você ter aceitado o meu convite. Pedir para que você agora se apresente aqui e uma boa palestra, uma boa partilha para todos nós. Vai lá, Má. Ô, Má, não tá dando para ouvir. Aí. Aí, abre. Se você tiver com fone de ouvido, você vai ter que tirar. Boa noite. Alô? É isso? Melhorou. Tá indo aí? Tá indo, é que tá meio ruim a Alô? sua voz. Tá. Melhorou, pode falar. Tá voltando. Antes de mais nada, né? Eu sou o astrólogo, numerólogo, terapeuta floral, aromaterapeuta, trabalho com apometria, crânio sacral, captação de vidas passadas, curto ufologia, xamanismo, já andei, enfim, acho que metade das religiões que apareceram na minha frente. E, enfim, sou uma dessas pessoas que desde muito cedo tem experiências com, digamos, situações extrafísicas, né? E a minha primeira ferramenta terapêutica, de fato, foi a astrologia, né? Que surgiu aí entre os meus 12, 13 anos de idade, ali em 89, né? Não vou explicar a história toda, porque senão a gente ficava aqui uma hora só falando dessa história, mas foi uma coisa que entrou na minha vida e nunca mais saiu, né? Eu tentei me livrar da astrologia, inclusive, mas ela não me abandona, né? Eu abandono ela, mas ela não me abandona, então, enfim, né? Tive que me conformar com isso, né? E aqui estamos agora já com alguma coisa em torno de 30 anos de conexão, né, com a astrologia, que na medida do meu trabalho foi se tornando realmente uma ferramenta terapêutica e, enfim, é o caminho, né, é o que eu utilizo hoje e é talvez a minha anamnese, o meu condutor, é o meu pêndulo, enfim, é a primeira, a numerologia e a astrologia, na verdade, são as primeiras portas para tudo na minha vida, né? Enfim, vamos lá, né? Do que nós podemos falar? Ok, muito bom, Má. Tá me ouvindo? Sim, 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 perfeito. Beleza. Bom, eu queria que você contasse para elas um pouquinho como é que surgiu a astrologia, até que ponto ela vem influenciar nós aqui. Então, a astrologia surge pela observação da movimentação do Sol e da Lua pelos caldeus, junto a estações do ano. Então, a astrologia, inicialmente, ela não era utilizada para o horóscopo
horóscopo individual, ela era utilizada para plantação, né? Para as colheitas. E aí os caldeus, né? Por curiosidade, caldeus significa aqueles que olham para o céu, né? A palavra caldeu, né? Que é um dos povos mais antigos aí do planeta. Eles foram os primeiros a fazer algum tipo de registro escrito a respeito da astrologia. E a partir daí, né, nesse decorrer de isso já por volta de 6.000 e poucos anos antes de Cristo, embora acredita-se que a astrologia seja mais antiga do que isso, mas o primeiro registro é em torno ali de 6.000, 6.700 anos antes de Cristo. A partir dali, a astrologia vem se desenvolvendo e hoje é uma coisa, óbvio, completamente diferente do que era lá atrás, nos seus primórdios. Então, quer dizer que a astrologia ela veio mais para o ciclo mesmo das plantações. Flor Marques vai participar, né? Minha cachorra, peço desculpas, né? Participa. E quando que ela passou a ser importante para os humanos mesmo? Os signos passaram a influenciar, a serem consultados? Então, ela começa a ser consultada, a princípio, só pelos reis, pelos monarcas e os sacerdotes, né? Enfim, os que eram detentores do conhecimento escrito, né? Levando em consideração que antigamente quase ninguém sabia ler e escrever, inclusive os reis. E aí tem uma coisa curiosa, porque os astrólogos eles sempre foram considerados a eminência parda. Inclusive, os astrólogos começaram a ser considerados perigosos, porque, inclusive, os reis, às vezes, ouviam a opinião dos astrólogos e não ouviam a opinião da igreja, né? Então, chegou um dado momento que os padres, ou, enfim, sacerdotes, também dominavam a astrologia, e nesse meio tempo, né, inclusive com a questão da Inquisição, enfim, né, a Era da Escuridão, a gente tem aí um buraco na história em relação a isso. E a astrologia, assim como a arte, obedece ciclos, né? Porque, assim, para quem conhece um pouco de arte, tem aquela questão, né? Você passa por um ciclo de racionalização e aí passa por um ciclo de espiritualização ou expansão de consciência. A gente volta para a racionalização e vai para um ciclo de espiritualização. Então, a gente fica entre uma coisa e outra, e a astrologia segue um pouco esse também mesmo patamar. Ela só se torna algo popularizado mesmo ali na crise de 1930, a partir do momento, né, que tem o último crush da Bolsa, enfim, crush aspas, né, mas que a gente tem uma grande queda da Bolsa de Valores em 1930, e aí o que acontece é que alguns jornais, a mídia, enfim, alguém se dá conta de que falar dos signos, algum jornalista, na verdade, se dá conta de falar dos signos, falar das coisas pessoais das pessoas, dava ibope. E aí a gente pode dizer que nesses últimos mais ou menos 120 a 90 anos para cá, a astrologia ganha uma popularização mundial, né? E acredito que, assim, é muito raro você conhecer uma pessoa, mesmo que ela seja cética, é muito raro, inclusive, hoje você conhecer alguém que não sabe o signo, né? Ela pode não saber o ascendente, a lua, ela pode não conhecer o mapa dela, mas dificilmente você conhece alguém que não sabe de qual signo ela pertence. É muito raro isso, né? E aí também a gente está tendo um avanço da astrologia no sentido de que ela também está sendo, graças aos céus, começando a ser entendida também como uma ferramenta arquétipica e uma ferramenta também de uso terapêutico, né? Enfim, também tem a sua função aí, e é algo, enfim, bastante interessante para quem se envolve com este tema, né? Claro que eu sou suspeito para falar dessa parte. Não, é bem legal você falar, Má, porque até a questão de você saber o signo, é o signo do dia do nascimento, né? Então, tem muitos outros signos que podem influenciar. Qual que seria a importância desse sol, desse signo que a gente nasce? Qual que seria?
Então, a posição do Sol, quando a gente fala do signo, o signo inicialmente é o signo solar. A gente tem que lembrar que, antes de mais nada, todos nós somos regidos por todos os signos. Quando você abre uma mandala astrológica, um mapa astrológico, você tem os 12 signos dentro do mapa. A grande questão é que o seu Sol está dentro de um desses signos, dessas casas astrológicas, e o que vai acontecer é que o Sol ele pode ser entendido como o self. O Sol ele pode ser entendido como a imanência divina, né? Dependendo da leitura que a gente faz. Assim, só para falar disso, é que existem muitas linhas, muitos tipos de astrologia diferentes. Então, claro que dependendo de quem está fazendo a leitura do mapa, vai ter um entendimento disso mais ou menos diferente, né? Mais ou menos técnico. Mas a gente pode dizer que, basicamente, o Sol, o seu signo solar, essa emanência divina, essa inteligência divina que nos habita, né? Tudo bem que a gente, humanamente, aqui nem sempre usa essa energia de uma forma inteligente, né? Mas é a inteligência divina que nos habita, ponto. Né? É a vida, né? A própria, assim, o Sol, o que que é? O Sol é o elemento que ele é luz, ele brilha o tempo todo, ele não descansa, né? Ele está o tempo todo emanando luz. Então, também o signo onde você tem o seu Sol é o ponto no seu mapa aonde, de alguma forma, você vai brilhar, né? Ou aonde a sua luz, enquanto imanência divina, tem que se manifestar. E aí, à medida que a gente vai entendendo a astrologia, cada casa vai se relacionar, inclusive, com aquela energia do Sol de forma diferente. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa vamos pegar uma pessoa de Gêmeos. Sobretudo, quem vai fazer oposição a Gêmeos, né? Sagitário. Por quê? Porque Sagitário está na casa oposta, está na posição oposta a Gêmeos. Então, ao mesmo tempo que vai ser uma pessoa que vai espelhar coisas, também vai desafiar perspectivas e percepções do geminiano. E o contrário também, né? Pode ser um casamento excelente, como pode ser a pior das uniões, né? Claro que, lembrando que quando a gente está falando do mapa, né? O mapa ele se distribui por vários símbolos e também tem a questão da presença de outros planetas, outros luminares, além do Sol e da Lua dentro do próprio mapa, né? Como podemos saber o nosso ascendente? Legal, Má. Essas perguntas deixa para o final. A gente vai continuar conversando. Ah, tá, beleza, tá O bom. chat você esquece. O chat a gente podem colocar suas perguntas. Bem-vindos aqueles que chegaram agora. Má, olha que interessante. Ele trouxe para a gente que o Sol, o signo do Sol central, ele traz a expressão do self, que é a nossa essência, que é o melhor de mesmo. Quando você pensa nesse signo do Sol, a gente tem as virtudes, as coisas boas e as coisas ruins, né? Como é que a gente interpreta isso? Então, tem uma coisa que eu gosto muito, né? Que não é só para a astrologia, mas é uma das ferramentas, é uma das perspectivas da astrologia, que são justamente as leis herméticas, né? Então, assim, o que acontece? A primeira lei hermética diz: você é o que você pensa, que inclusive é uma das leis que o próprio budismo, né, deixa muito claro, né? O que Buda já falava, né? O que você pensa é o que você é, né? Mas assim, o que a gente pensa não é só o pensamento. O que a gente pensa é também o que a gente sente. O que a gente é também é aquilo com que a gente se relaciona. O que a gente é também é o quanto de energia, de força a gente dá para alguma coisa, né? O que a gente é também é o que a gente cria, né? O que a gente é também é a maneira como a gente acolhe algo, né? E ação e reação, que seria a sétima lei, que é tudo que a gente faz, de alguma maneira, e é lei da física, né? Se você faz algo
volta para você, né? E aí a gente pensa naquela coisa do mapa, que é aquela energia circular. Então, quando a gente está falando do Sol nesse sentido, Camila, sobretudo, o que é essa energia do Sol no mapa, tanto para o positivo quanto para o negativo? Né? E veja bem, quando a gente está falando de negativo na astrologia, o primeiro entendimento não é de negativo no sentido de mal, de perverso, do capeta, do diabo. Não, é no sentido do excesso, né? Porque, assim, um dos exemplos que eu costumo dar, né? Uma das coisas que eu falo em atendimento, né? Você já viu algum médico falar que tomar água faz mal? Assim, provavelmente, se você consultar 200 médicos diferentes, todos vão falar para você tomar água, não é? Agora, pensa no seguinte, né, que agora já é um conceito um pouquinho mais moderno, mas provavelmente com a sua altura, com a minha altura, com o seu peso, com o meu peso, se a gente tomar 5 litros de água por dia, todo dia, em uma semana deu pane no sistema. Aí assim, e aí sim, você vai falar, como assim a água faz mal? A água faz bem desde que você tome a quantidade que lhe apetece. Ah, fazer atividade física. Tudo bem, todo mundo tem que fazer atividade física. Mas assim, algumas pessoas têm resistência o suficiente para fazer 1 hora por dia. Outras têm resistência para fazer 4. Se provavelmente você tem resistência para fazer 1 hora por dia e você quer fazer 6 horas por dia, em uma semana deu pane. Então, assim, bem e mal está muito ligado à quantidade de força, à quantidade de energia e à maneira como a gente se relaciona com essa energia. E quem é o nosso grande doador de energia no mapa astrológico é essa consciência do Sol. Né? Tudo bem que tem outros elementos dentro do mapa que também vão trazer isso, mas quem é o grande doador de energia é o Sol. Ponto. Não tem como escapar. Então, também por isso que ele é popularizado. Porque a primeira coisa que você vai olhar no mapa de uma pessoa é o Sol. O Sol é entendido como o elemento mais importante. Claro que eu mesmo discordo disso conforme o mapa, né? Mas isso é uma questão bem técnica. A gente tem que dizer que o que é mais proeminente no mapa de uma pessoa é essa energia. Porque também muitas vezes, e por que eu falo isso? Né? Porque às vezes não é o mais importante. Porque dependendo de como esse Sol está alinhado dentro do mapa dessa pessoa, por exemplo, ela vai ter uma relação ruim com o pai dela. Né? Dependendo de como esse Sol estiver alinhado dentro do mapa dela, pode ser que essa pessoa tenha processos de autoestima baixíssimo. Assim como pode ser que conforme esse Sol está no mapa da pessoa, ela também pode ter um excesso de energia, pode ter uma hiperatividade. Né? E aí o que acontece? Uma pessoa que é hiperativa, às vezes é hipercriativa, mas ela não consegue direcionar a criatividade dela para construir coisas. Né? E aí você fala, é negativo? Não, não é que a pessoa é ruim, mas se ela não tem um determinado equilíbrio, uma determinada consciência, e aí quem dá a consciência no mapa necessariamente não é o Sol, né? Aí já são outros elementos. Mas o que acontece? O Sol vai ser o grande representante de como nós nos colocamos e como nós brilhamos na vida. E mesmo da maneira como nós brilhamos em relação à nossa escuridão, né? Ao nosso lado obscuro. Então, o próprio Sol, ele é o grande revelador, né? Ele é o grande libertador daquilo que nós temos de mais obscuro, humanamente falando. Nossa, que legal, hein? Tá todo mundo aqui curioso, querendo que você fale dos signos, mas olha que interessante. O Marcelo trouxe uma coisa fundamental para a gente começar aí a falar dos signos individualmente. O como é uma coisa que, sabendo ou não o que é astrologia, as pessoas no geral sabem o que é. Então, sabem o signo. E o signo é quando você nasceu. A data do seu nascimento vai reger muita coisa. E depois, é claro, com a data, com a hora do nascimento local, vai se construir um mapa que traz muitas, muitas, muitas informações. Eu tive o privilégio de passar com o Malma, já fez o meu mapa, e ele trouxe coisas incríveis que nem eu sabia de mim. Então, é uma coisa que
é uma ferramenta mesmo curativa que pode ajudar um a melhorar e a entender como é que isso pode favorecer o seu desenvolvimento, a sua evolução. Eu acho que esse que é o principal intuito, né? De você ter Uhum. e se apoderar do conhecimento, né? Eu saber o que é meu signo, o que eu tenho de ponto forte, o que eu tenho para aprender, e a partir daí a gente vai evoluindo. Então, Má, vou convidar você agora a fazer o que todo mundo está esperando, a falar um pouco de cada signo, o que você quiser trazer. Já falou da nossa querida Celina, nossa geminiana, não sei se tem algum geminiana, mas se você puder trazer aí a sua contribuição. Então, vamos falar então dos signos de forma simplificada, né? Áries. Se a gente vai falando do Sol em Áries, ele traz essa consciência, antes de mais nada. Eu vou falar aqui bem do campo espiritual, tá, Camila? Eu vou sair um pouco da astrologia convencional, né? O Sol em Áries fala do processo da busca da individualidade, da alma que veio a este mundo para viver a sua individualidade, para viver a consciência do que é estar no plano humano. E, óbvio, com todas as limitações que isso propõe. Por isso que, às vezes, para as pessoas de Áries é tão difícil estar aqui. Porque é como se de onde elas vêm não há tantas limitações como há aqui. E, justamente, elas vêm lidar com essas limitações para conseguir fazer coisas que as outras pessoas não conseguiriam. Então, é quase que uma obrigatoriedade de alma para o ariano se sobrepor e romper limites. Né? O que às vezes é muito difícil, porque também tem que bater de frente com um monte de gente. Né? É muito difícil para o ariano, digamos, mais espiritualizado, ser uma pessoa tradicionalista. Né? Mas isso fica para um outro tema aí, né, Camila? Né? Touro. Se a gente vai falar de touro no sentido mesmo dessa consciência espiritual, o que é meu? O que me pertence? Né? O que realmente tem valor para a alma? O que tem valor como experiência? E o quanto o valor das coisas me prende ou me liberta e determina o meu espaço em relação ao restante do mundo. E isso é muito desafiador para os taurinos, porque muitas vezes eles têm que se deparar com os limites da autoproteção. E o Sol em Touro vem trazer justamente essa percepção de que a experiência sensorial nem sempre é o que determina de fato esse limite da minha relação com o mundo, e também muitas vezes traz a necessidade de proteção em relação ao mundo. Então, também para o diferente do ariano, né? E aí veja que o ariano tem que ir para frente, tem que romper o limite. O taurino já tem uma coisa de tentar determinar o seu perímetro de segurança, inclusive espiritualmente falando. E aí muitas vezes são pessoas que passam uma vida inteira se esforçando demais para se manterem dentro de um determinado perímetro. Né? E lembrem-se, todas vocês, né? Todos nós temos os 12 signos. Então, lembrem que essas características, em algum momento na vida, você também passa por esse processo. Inclusive, há um paralelo lá dos 12 trabalhos de Hércules com os 12 signos, mas a gente fala disso em algum outro dia. Né? Gêmeos. A questão dos gêmeos está muito ligado também. Aliás, por que gêmeos, né? Espiritualmente falando? Porque quando você vê, normalmente o símbolo de gêmeos são duas crianças, né?
e que também são atribuídas a Cosme e Damião, numa outra linguagem. Mas trazendo aqui para a linguagem espiritualista, o que são essas duas crianças? São duas consciências. E aí a gente não consegue acompanhar a velocidade de Gêmeos. Por quê? Porque Gêmeos, no pensamento, ele é uma consciência dupla. Ele vive tanto no plano humano, quanto ele vive no plano espiritual. Então, Gêmeos, quando ele está pensando, ele está sempre pensando de duas formas ao mesmo tempo. É um dos signos duplos. Então, são pessoas que estão sempre pensando em duplicidade, né? E lógico que às vezes isso é muito bacana, mas isso também muitas vezes é muito difícil, sobretudo porque também quando acessa a sombra, acessa também uma duplicidade dessa sombra. E quando acessa a luz, acessa uma duplicidade dessa luz. E ao mesmo tempo, nem sempre as pessoas ao redor conseguem acompanhar esse pensamento. Porque como é alguém que está pensando duplamente ao mesmo tempo, é muito difícil você conseguir acompanhar a maneira da perspectiva. E, diga-se de passagem, nem sempre a boca do geminiano consegue falar tudo o que ele está pensando, né? Aí, ou seja, ele fala, mas ele já está pensando outras 500 coisas, e aí o povo normalmente olha para o geminiano e fala, tipo, e aí, mas está falando do quê? Porque ele acabou de falar uma coisa e está fazendo outra, né? Então, né? Eu tenho muitos amigos geminianos, né? Então, assim, é muito engraçado, porque quase sempre a gente escuta isso deles, né? Câncer. Quando a gente pensa no signo de Câncer, né? O primeiro signo do elemento de água, é muito curioso, porque são pessoas que vão ter que mergulhar na profundeza da sua própria luz, na profundeza da sua própria lama, na profundeza daquilo que emocionalmente está mais intrínseco no ser, e vão ter que fazer com que essa luz venha de dentro para fora. Só que o grande desafio espiritual do canceriano é justamente ter essa consciência de que essa luz já está nele. Porque é muito comum o canceriano nato passar a vida inteira se sacrificando pelos outros, pelos amigos, pela família, pelos filhos, e acaba não percebendo que esse sacrifício, essa dedicação, necessariamente ela não precisa ocorrer de uma forma dolorosa. Porque a luz não tem a ver com dor, a luz tem a ver com doação. E o grande desafio do canceriano, das pessoas de câncer, é conseguir se relacionar com essas emoções sem que necessariamente essas emoções sejam tomadas, sejam cozidas, sejam evaporadas pela energia da luz que vem de dentro do coração. Isso pro canceriano, às vezes, E por isso que eles têm essa coisa tão emocional, tão visceral, né? E tão romântica, né? E é um romantismo que às vezes leva tempo para amadurecer. E aí é uma coisa um pouco, assim, é um pouco difícil, né? Eu vejo que é um pouco difícil para os cancerianos, porque às vezes eles mergulham nesse emocional e é como se as experiências muitas vezes são traduzidas com tristeza, né? Por conta desse excesso. Então, assim, a gente até posso dizer que, terapeuticamente, uma das coisas que o canceriano mais tem que trabalhar é esse processo do amor próprio, né? Porque quando eles conseguem se amar, com certeza eles se transformam em outro nível de consciência, né? Que é diferente do Áries, por exemplo. Para o Áries é mais fácil o Áries ser ele mesmo, né? O câncer não, as pessoas de câncer às vezes deixam de ser elas mesmas por conta desse processo, desse mergulho, né? E aí acaba se misturando com coisas demais, né? O leão, né? Os leoninos, as leoninas, né? É a própria luz, né? Os leoninos é a própria emanação da luz na Terra.
Agora, a grande questão dessa luz é saber lidar com os desafios do coração, no sentido de que o que é a minha luz nem sempre é a luz do outro. A minha luz, ela já é o meu ponto de partida e eu me torno, o leonino, né? Eu me torno a minha própria referência de luz e de direção. Mas isso não quer dizer que eu tenha que obrigar os outros a seguirem a minha luz, né? Porque leão é o rei, né? O signo de leão é essa pessoa que tem essa capacidade de liderança. Mas espiritualmente, a liderança não é liderar ninguém. Espiritualmente, a liderança é ser um caminho. E quem está pronto para este caminho, segue o mesmo caminho. E não quer nem dizer que é exatamente o mesmo caminho com os mesmos passos. É apenas usar este caminho como uma direção para chegar aonde eu posso ir, e não para chegar aonde o leão pode ir. Né? Isso é bastante desafiador. E a questão da nobreza, né? Porque o signo de leão na Terra, no planeta Terra, também tem essa coisa da criatividade. E por que da criatividade? Porque se eu sou o Sol, eu alimento a Terra, eu evaporo a água, né? Eu derreto o gelo. Se eu sou o Sol, o próprio Sol, ele traz a transformação de todas as coisas ao redor, né? E aí a gente vai para a Virgem. E Virgem é justamente... O que é o signo da Virgem? O que é o símbolo da Virgem? Na verdade, não é a Virgem, né, como uma mulher pura, mas é o símbolo do cuidado, né? Dependendo da linha que a gente estuda, Virgem pode ser entendido também como a energia das valquírias, né? Ou seja, mulheres que lutam, mulheres que guerreiam, mulheres que cuidam, mulheres que quando o marido vai para a guerra, são mulheres que espiritualmente vão ser alquimistas, vão ser as pessoas que vão cuidar da química, são pessoas que vão cuidar da plantação, são pessoas que vão nutrir verdadeiramente e curar, são as grandes curadoras, né? Libra é quando o Sol começa a se colocar, né? O signo de Libra, na verdade, o símbolo real de Libra é o pôr do Sol, ou seja, quando uma parte de mim está na luz e outra parte está na sombra. Espiritualmente, pessoas do signo de Libra têm que lidar com a sombra do outro, têm que lidar com aquilo que o outro tem, muitas vezes, de mais difícil dentro dele. E Libra vem com essa função de brilhar para ela mesma, mas também de conseguir trazer o brilho do outro à tona, né? Então, isso é um grande desafio para as pessoas de Libra. Escorpião. Talvez sejam as pessoas do zodíaco que de maior profundidade, pois elas precisam aprender a exercer o autodomínio da sua consciência e elas precisam aprender com o tempo a dominar a consciência que elas também despertam no outro, pois muitas vezes essa consciência acaba sendo agressiva, né? O escorpião, ele precisa aprender a lidar com toda a força, com toda a emanação da condição de transformação e de renascimento. A gente pode dizer que pessoas que têm essa energia do signo de escorpião dentro do seu mapa são pessoas que vão passar por transformações profundas e vão renascer, às vezes, múltiplas vezes numa única vida, né? São seres fantásticos quando se voltam para a luz, mas assim como são seres muito difíceis quando ficam imersos em suas próprias sombras. Sagitário.
A grande questão do sagitariano está justamente em... tem um lado parecido com Áries, que é essa coisa da identificação com sua individualidade, mas justamente ele tem que aprender, pelo símbolo, né, do centauro, tem que aprender na primeira parte da vida a se estabelecer, a se aterrar, e depois que ele aterra, ele consegue começar o seu processo de retorno, de jornada, de volta para o alto. Agora, esse alto é o alto da consciência. E quem alcança essa consciência tem a obrigatoriedade, a função de ensinar aos demais. Então, é muito comum o Sagitário passar por uma jornada existencial na qual aquilo que ele vive se torna obrigatoriamente referência de aprendizado para que os outros consigam fazer mais coisas do que ele. E aí a gente chega em Capricórnio, que é o símbolo da cabra, né? Esse símbolo da cabra, o que é? É esse ser mais primitivo, mas é o único ser que consegue subir a montanha. E o que é a montanha? O que é subir a montanha para os orientais, inclusive? É entrar em contato com Deus. Porque quando você chega no ponto mais alto da montanha e você consegue respirar naquele ponto mais alto que já está rarefeito, é o momento em que você está mais próximo da própria divindade. Só que para você ter essa aproximação com a própria divindade, você precisa ter o esforço humano de ser o mais humano possível aqui. Aquário, né? Ai meu Deus, estou tudo com pressa, né? Aquário, dentro do processo do aguadeiro, né? Que é aquela imagem do jovem, né? Ou da jovem, né? Com aquele jarro d'água, e aí tá jogando aquela água, né, normalmente de volta numa nascente ou de volta no próprio rio, né? E esse é o símbolo da própria vida. Então, o símbolo de Aquário é aquele que vai entrar em contato com o uso, né, mental das emoções. E quando ele pega a água, não é, e aí não é um signo emocional, é um signo, né, estritamente racional. Mas por que ele é racional? Justamente porque com aquele jarro d'água, ele está movimentando, ele está manipulando o uso do líquido da água. Ou seja, é alguém que não se deixa manipular pelas emoções, pelos sentimentos, e tem uma percepção muito clara do uso da sua individualidade a partir do autodomínio da sua consciência. Só que essa consciência muitas vezes se dissocia dos outros seres, dos outros signos, e a gente passa muitas vezes a enxergar os aquarianos como pessoas frias, como pessoas distantes, né? O que necessariamente não é verdade. E quando a gente chega no próprio signo de peixes, né, o último signo do zodíaco, o que a gente tem? A gente tem aí as pessoinhas, né, que basicamente saem do seu self para representar a própria totalidade. Então, essas pessoas, por meio do processo, desse mergulho na sua vastidão e da sua mistura com todas as outras personalidades, todas as outras consciências e a própria percepção do inconsciente coletivo, são essas pessoas que vão se voltar para o mais amplo do espiritual ou o mais vasto daquilo que a gente possa aprender e compreender espiritualmente a respeito do mergulho na própria existência. Não só no mar, né? Porque quando a gente pensa em peixes, a gente pensa normalmente na água no planeta Terra. Mas a gente também precisa pensar no signo de peixes no sentido de mergulhar na vastidão do universo. E essa vastidão é Deus em ação, é a própria ação divina na nossa existência. E quando a gente passa pelo trajeto dos 12 signos,
a gente finalmente volta para Áries de novo, e aí a gente renasce como uma consciência mais espiritualizada após a experiência com o próprio espírito sendo humano, mais uma vez. E aí é uma outra jornada em espiral. Nossa, muito legal essa leitura bem espiritualizada, Má, que você trouxe. Até uma leitura diferente do que a gente está acostumado a ler nas revistas, nas previsões. Eu vou fazer uma última pergunta antes de a gente dar nossas palavras finais, Má. Sim. Eu queria saber em relação às previsões que normalmente são feitas, né, no jornal, revista, como que isso pode impactar alguém nesse sentido? É importante você considerar, não é? Qual que é a sua percepção em relação a elas? Então, tudo vai depender de quem está desenvolvendo isso. Agora, esse é um aspecto. A gente tem um segundo aspecto que também é muito importante. Porque o horóscopo pessoal, ou seja, uma coisa é você olhar o seu mapa, o mapa da Camila, né? Então, assim, se eu pego o mapa da Camila, estudo o mapa da Camila e falo, ó, Camila, a sua vida tem isso, 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 você precisa resolver isso, 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 é uma coisa, porque eu estou falando especificamente do seu mapa. Outra coisa é a gente pegar uma pessoa que, por exemplo, nasceu no mesmo dia que você, mas que nasceu meia hora depois, muito possivelmente o processo de vida dela vai ser, não vou dizer completamente diferente do seu, mas já vai ter no mínimo 50% de probabilidades muito diferentes, no mínimo, né? E aí se a gente pegar uma pessoa que é de Áries, mas que também nasceu um dia depois de você, provável é outra pessoa. E aí, se você pegar alguém de Áries que tem um ascendente em Gêmeos, ou pegar alguém de Áries que tem um ascendente em Libra, ou pegar alguém de Áries que tem um ascendente em Capricórnio, são todos caminhos diferentes. Porque o próprio processo de desenvolvimento espiritual e de desenvolvimento da vida física objetiva, da vida emocional, da vida familiar, vai ser completamente diferente para cada uma dessas pessoas. Então, a questão é quando você olha para um jornal, quando você olha para alguém falando dos signos na internet, aquilo é uma explanação genérica dentro de um contexto geral, mas não é realmente o que reflete muitas vezes o seu próprio signo. E até por outra coisa, você é de Áries, mas, por exemplo, se você tem o ascendente em Capricórnio, muitas vezes o que vai acontecer em Capricórnio pode ter um peso maior na sua vida, nesse caso, do que às vezes o que está acontecendo em relação ao signo de Áries. Então, também já é uma outra coisa aqui, né, que eu recomendo para vocês todas. Aconteça o que acontecer, verifica sempre o seu signo, mas verifica também o seu signo ascendente, né, para ter uma percepção mais ampla aí, talvez aí desse horóscopo, mas ainda assim continua sendo um horóscopo geral, né, não é específico para cada pessoa. Que legal. Antes da gente ir para as perguntas, mais uma pergunta minha para a gente encerrar aqui nosso momento de fala, Má. Então, quer dizer, pelo que você está falando, a pessoa que faz um mapa astral, que conhece toda a linhagem, todo esse ciclo dela, ela pode ter uma ferramenta que vai ajudar ela em todos os campos da vida. É isso mesmo? Explica um pouquinho Sim. sobre isso. Então, aquilo que assim, a leitura que eu... É que assim, cada astrólogo tem uma distribuição de leitura, né? Então, existem técnicas, a gente tem que levar em conta que existem técnicas diferentes, né? Eu falo que assim, falando da minha leitura, via de regra, eu começo lendo o processo de concepção, gestação e nascimento, faço um processo de leitura muitas vezes até os 7, quando necessário até os 14 anos de idade, se necessário for, e isso já é uma leitura de direcionamento. Por quê? Porque a construção dessa parte da vida vai determinar funções de interação, bloqueios, potencialidades dos 14 aos 28, dos 28 aos 42, dos 42, enfim, até os 56, dos 56 em diante até o final da vida, né? Então, assim, e aí a gente, óbvio, também fala eu falo de vidas passadas, eu entro na questão do processo de captação mesmo, e aí a gente já vai, enfim,
dinheiro, negócios, mudança de endereço, vida afetiva, filhos, enfim. Eu digo assim, a astrologia aborda tudo. Não existe um tema, né, que talvez um astrólogo não possa abordar, né? Agora, leituras e leituras, né? Tudo depende muito da leitura de em qual linha astrológica você está indo, né? Ou que linha você está buscando. Isso também é muito relevante. Assim como existem, por exemplo, eu tenho uma visão muito terapêutica, mas tem astrólogos que não têm essa visão. Tem astrólogos que trabalham com PNL, tem astrólogos que trabalham com floral, mas também você também tem astrólogos que trabalham só com essa questão da cabala. E aí, assim, é muito relativo. Eu digo que as pessoas têm que serem livres e buscar aquilo com que elas se identificam, com que elas acham que é melhor, né? Assim como tem visões muito romantizadas ainda da astrologia, que eu particularmente tenho minha resguardo com isso, né? Assim como tem visões muito alarmistas, muito catastróficas, e eu também não sou partidário também dessa linha da astrologia. Agora, eu entendo que realmente a astrologia tem que ser uma ferramenta de consciência, ponto. Lembrando de uma coisa que o Má trouxe agora na fala dele, a importância de você escolher o seu astrólogo, aquele que você vai entregar seu nome completo, sua data de nascimento, local de nascimento e horário. Ele vai fazer uma leitura. Dependendo da leitura que é feita, você pode adorar, como você pode se chocar. Então, tem muitas coisas que são importantes quando você vai usar a ferramenta, né, Má, que é o mapa astrológico e a riqueza de detalhes que ela tem. Então, acredito que é isso. Mar, se você quiser falar algumas palavras finais antes da gente ir para as perguntas, para a conclusão da tua fala total, pode falar. Então, ainda a respeito dessa questão da escolha, né? Normalmente a gente vai para o astrólogo ou para uma sessão de leitura de algum tipo de mapa, seja lá qual for, normalmente com uma expectativa de se ouvir determinadas coisas. Eu digo o seguinte: escolham, se for uma coisa em termos de pesquisa, né, porque na verdade, como eu entendo, sempre vá buscar mais de uma visão. Tá? Assim, eu vou contar um caso bem rapidinho, tá? 30 segundos. Eu tive um caso de um menino que ele tinha um mapa fantástico, né? Ele foi namorado de uma prima minha e assim, era um mapa de um cara que podia ser presidente da República, ponto, né? Conclusão, ele recebeu muitas orientações e ele teve isso, que ele foi muito bajulado, porque era uma pessoa, infelizmente, eu tenho que dizer, vou colocar aqui, né, um caso real, né, e a família dele consultava uma astróloga, e assim, esse menino ouviu desde os 10, 11 anos de idade até os 21, 22 anos de idade que o mapa dele era fantástico. E verdade, o mapa dele, para quem manja de astrologia, o mapa dele era incrível. Conclusão, esse rapaz chegou aos 35 anos de idade, trabalhando numa loja de departamento em São Paulo, ganhando aí talvez 2 salários mínimos por mês. Aí eu falo, para alguém com um mapa, com aquela potencialidade, chegar aos 35, 36 anos de idade, ganhando 2 salários por mês, e, gente, desculpa, mas tendo uma vida totalmente dependente da família, na minha opinião, né, assim, se fosse eu que estivesse lá no lugar dessa astróloga, dessa pessoa, né, eu ia ficar bem decepcionado. Né? Mas, enfim. Né? E só para dar um exemplo, que se eu entrasse, eu ficava horas em situações e situações, né? Mas vamos lá. Né? Então, assim, a grande questão é ter consciência, e por isso que eu falo que eu não gosto do lado romântico, né? Porque essa romantização de que seu mapa é fantástico, é fantástico, mas se você não tiver consciência de como viver o seu mapa, você ter um mapa fantástico não é nada. É a mesma coisa que você ter um avião. Você sabe pilotar avião? Que se você tiver um avião fantástico, mas você não sabe pilotar,
lamento informar, você não vai sair do chão, não vai chegar em lugar nenhum, né? Ou tipo, você tem uma bicicleta, tá, mas você tem uma bicicleta, mas se você não sabe andar de bicicleta, tá, para que você quer, adianta tu ter uma bicicleta? Então, falando de uma forma bem sintetizada, é isso. Nossa, muito legal. Então, vocês viram o quanto essa pessoa que recebeu a informação desde menino, que o mapa era ótimo, de repente ele não desenvolveu aquela potencialidade. Então, até a forma com que isso é falado, a forma com que é trazido, a forma Perfeito. do que é acolhido e até o momento que a pessoa está também no despertar, né, Má? Que às vezes Sim. a pessoa ela tá querendo, às vezes, para ver, sei lá, relacionamento, para ver dinheiro, e de repente ela vem com uma informação dessa, como é que ela vai lidar? Então, no meu ponto de Inclusive, vista, é muito sério, né? É um trabalho muito sério. Camila, assim, só para fazer um relato bem rapidinho. Inclusive, uma das coisas que eu tenho mais atendido nos últimos 4 anos são pais e mães que têm me procurado para abrir o mapa dos filhos. Inclusive, eu tenho recebido muita gente que me procura antes da criança nascer, já para fazer um prognóstico de algumas linhas de comportamento, já para começar a preparar o caminho que vai ser trilhado por esse ser, né? Então, eu tenho recebido muita gente, e também tenho recebido muita gente que vem com filhos de 13, 14, 15 anos, até para auxiliar no processo terapêutico e no processo de direcionamento já de como lidar também, às vezes, com essa criança, com esse adolescente, né? Tem vindo muito isso, muito. Nossa, muito legal. Queria agradecer muito, Má. As suas palavras foi muito legal. E dizer, gente, que é um trabalho, assim como a Shirley, que veio falar da numerologia, que precisa ser reconhecido porque dá muito trabalho. Então, qualquer detalhezinho que você erra lá na leitura pode impactar o paciente, o cliente que está chegando até você. Então, é algo que precisa ser olhado e precisa ser cuidado. Então, parabéns aí, Má. Adorei a descrição da Ariana que eu sou, porque eu sou aceitando quem eu sou, né? A Ariana aceitando a sua individualidade, impactar pessoas, vamos seguir aí nossas missões. Bom, Bom, então eu vou pedir licença agora para ir falando para você aqui as perguntas. Má, tem bastante pergunta. Então, o Má é uma pessoa que fala, então eu pedi para ele ir respondendo sucintamente, mas depois ele vai deixar o contato dele, se vocês tiverem dúvidas mais profundas, para que sim, ele possa sim. responder. Então, vamos lá, Má. Vamos ver aqui. Primeira pergunta da Ermelinda. A personalidade da pessoa tem a ver com signo, com a astrologia? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Sim, tem muito a ver com o signo. Agora, a gente tem que levar em consideração o seguinte, Emelina. Muitas vezes, por exemplo, você tem o Sol num determinado signo, mas aí você tem uma concentração de planetas em outro signo, e aí você fala, nossa, eu tô lendo lá que eu sou de, sei lá, de Capricórnio, mas aí eu não tenho nada a ver com Capricórnio. Ué, muito provavelmente, se você tem 3, 4, 5, 6 planetas em outra natureza, e são sobressalentes a energia do Sol, provavelmente você não vai se ver como uma pessoa de Capricórnio, por exemplo. Né? Então, assim, sim, tem total influência. Agora, a questão é que isso é algo que precisa, nesses casos, ser observado o mapa para ver como a pessoa está vivendo essa energia do Sol dela, do signo solar. Ermelinda respondeu? Dá um joinha. Respondeu, ok. Beleza. Agora a pergunta da Andrea. Marcelo, como que nós podemos saber qual é o nosso ascendente? Então, tem vários. É que assim, essa questão do ascendente é um pouco delicada, porque assim, existem metodologias para isso, né? Existem formas de fazer essa conta. O que acontece? A gente tem que pegar o horário do seu nascimento, hoje se joga lá dentro de um programa de computador, ou dentro de algum site na internet, então você tem que fazer uma pesquisa, tem alguns sites que dão isso, só que também, curiosamente, também esteja atenta. Dependendo do programa, você vai ter respostas diferentes para isso. Então, por exemplo, a astrologia indiana é muito comum quando você coloca lá o seu horário de nascimento, ela inclusive interpreta a gente como sendo outro signo que não o signo solar. Né? Se você for para a astrologia árabe, tem outra forma de ver. Se você olhar essa astrologia
esotérica ou humanista tem outra maneira de ver. E tem, lógico, as formas, né, de cálculo do mapa. Então, assim, o mais comum, né, é pensar agora na metodologia. É que assim, é que tem várias, né? Eu não vou entrar nessa parte técnica, senão a gente vai ficar um tempasso, né? Vamos resumir isso. Assim, o mais fácil, procura um site, coloca lá os seus dados e aí deve sair uma tabelinha, né? É que eu mesmo não recomendo, porque eu mesmo não sigo, mas tenho. Acho que o Somos Todos Um, eu nem sei se esse site ainda funciona, eu não acompanho mais essas coisas, não sei se eles ainda têm lá, mas se você entrar lá na parte de astrologia e colocar seus dados, é um dos sites que eu acho que ainda faz isso, né? Gratidão. Então, Má, continuando aqui agora a pergunta da Celina. Você citou em algumas vezes o descendente. O que é isso? Tá, Ascendente? o ascendente é o ponto no qual a gente nasce, né? Então, por exemplo, se você nasceu ao meio-dia, quando a gente levanta o teu mapa, ao meio-dia, o Sol, a posição da Terra em relação ao Sol estava para onde? Para o seu signo ascendente. Então, é por isso que a gente fala que a pessoa é de Áries, por exemplo, com ascendente em Gêmeos. Né? Aqui em São Paulo, sobretudo, se a pessoa nasceu no signo de Áries e ali ela nasceu normalmente entre 9h45 e 11h45 da manhã, mais ou menos dependendo da data, ela vai ter o ascendente em Gêmeos. Né? A gente sabe disso, enfim, pelo posicionamento da cidade, né? E do horário. Né? No caso, o descendente, ele também é o signo oposto ao seu. Então, quem é de Áries vai ter como signo descendente, signo oposto, Libra. Né? Quem é de Touro vai ter Escorpião, quem é de Gêmeos vai ter Sagitário, quem é de Câncer vai ter Capricórnio, quem é de Leão vai ter Aquário, quem é de Virgem vai ter Peixes, e o contrário também, né? O inverso. Muito legal. Beleza, ótimo. Bom, mais uma pergunta da Ermelinda, falando assim: gostaria de entender melhor o exemplo que você deu dos Gêmeos e do Sagitário. Tá. Olha, isso é tão amplo que assim, eu não sei como descrever isso, Hermelina. Mas vamos lá. Gêmeos e Sagitário são signos duplos, assim como também Virgem e Peixes. Todos os signos que são duplos ou mutáveis têm uma natureza de mutabilidade, tem uma natureza de duplicidade, tem uma natureza de conexão com várias coisas ao mesmo tempo. É como se são pessoas que estão ligadas à terra e ao céu e à terra, né, simultaneamente. E por conta desta simultaneidade, a gente pode dizer que essas pessoas elas têm um trajeto de vida onde elas precisam aprender a dominar a sua natureza humana para acessar a sua natureza espiritual, ou precisam acessar a sua natureza espiritual para conseguir dominar a sua natureza humana, né? E isso, por um lado, é muito bacana, mas, por outro lado, às vezes é desesperador. Ermelinda, ok? Ermelinda fez assim, ok. Muito bom. Omar, agora a pergunta da Andrea. O signo pode reger a profissão que a pessoa escolhe? Depende. A gente está falando do signo solar, ele pode influenciar, mas isso vai depender normalmente de uma análise da casa 6, da casa 10 e, enfim, em alguns casos da casa 2 e conforme o caso aí também da casa 4. Então acontece, isso já é uma coisa mais específica do estudo do mapa como um todo, porque se eu falar que a pessoa é de touro, ela tem que virar economista, não, isso não é, isso é muito relativo, né? Até porque você tem taurinos, por exemplo, que são cantores, você tem taurinos que são artistas, você tem taurinos que são
agricultores. Então, assim, assim, se você pegar só o touro pela natureza de touro, provavelmente a primeira resposta vai ser economista. Mas isso não é uma verdade. Né? Não dá para tomar o signo solar como identificador da profissão da pessoa. Vamos lá, Ermelinda novamente. Isso mesmo, gente. Podem pôr perguntas. Se for a mesma pessoa, a gente vai responder todas as perguntas, Ermelinda. Pode colocar. Ela falou assim: ouvimos muito falar de horóscopo chinês. Tem alguma coisa com a astrologia? Pode considerar o mesmo sentido ou não? Qual que é a sua percepção, Não, Mer? não é a mesma. Assim, é um horóscopo, né? Vamos entender que também é uma forma de horóscopo, assim como existe a astrologia guatemalteca, né? Que também é um entendimento da astrologia mexicana, a astrologia árabe, assim como existe a astrologia hindu, assim como, enfim, se a gente começar a lembrar aqui, existem outras leituras, né? Agora, o que acontece é que os signos da astrologia chinesa, assim como os signos da astrologia que a gente conhece aqui no Ocidente, eles são arquétipos. Acontece que a forma de ler esses arquétipos, a forma de interpretar esses arquétipos é diferente. Então, não dá para tomar isso. Oi. Antes de você continuar, só fala o que é arquétipo, para que elas possam entender. Perfeito. Perdão, gente, eu tô entrando aqui. Arquétipos são energias, são símbolos ou são personalidades. Todo arquétipo ele tem uma força, né? Todo arquétipo ele tem uma designação. O termo arquétipo foi inicialmente fundamentado aqui para o Ocidente. Para o Oriente o pessoal já entendia isso. Aqui para o Ocidente ele foi fundamentado pelo Jung, né? Pelo Carl Gustav Jung. E a partir desse entendimento de arquétipo na visão do Jung, nós usamos símbolos, né? O arquétipo também é uma simbologia para traduzir uma força ou para traduzir uma qualidade ou também defeito, conforme o caso, do ser humano, da consciência, da sombra, do ego, da personalidade, da criança interior, que também são arquétipos. Então, o arquétipo pode ser também considerado tudo aquilo que designa, de alguma forma, qualidade, consciência, defeito, escuridão, iluminação, evolução, ou caminho de evolução. Então, ele quis dizer, Ermelinda, que o coelho, o cavalo, o cachorro são arquétipos do horóscopo chinês e que é uma leitura um pouco diferente da que ele está falando da astrologia que rege os signos do zodíaco, que foram que eles falou. E no caso, a astrologia chinesa tem uma relação também com o Feng Shui, também tem uma relação com a acupuntura. E, por exemplo, quando a gente fala uma pessoa é de coelho, né? Mas você tem o coelho de metal, você tem o coelho de fogo, você tem o coelho de terra, né? Eles trabalham com 5 elementos, né? Fogo, terra, metal, água e madeira. Água e madeira. Então, o que acontece? Você já tem uma diferença muito grande, porque na astrologia a gente trabalha com 4 elementos, mas você não faz essa subdivisão dos elementos para cada signo. A gente faz isso quando a gente lê o ascendente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem, de novo, uma pessoa que nasceu em Gêmeos, mas ela tem o ascendente em Sagitário, então ela é uma pessoa do signo de ar com um ascendente num signo de fogo. Tá? Isso seria um paralelo, mas não funciona, a leitura não é a mesma, gente, é muito diferente. Tá? Deu para entender, Ermelinda? Ermelinda, joia. A Ermelinda tá falando assim, então ela tá entendendo. Muito bom. Pergunta da Celina agora. E quando a pessoa não se identifica com as características do seu signo de nascimento? Então, aquilo que a gente respondeu acho que na primeira pergunta. O que acontece? A gente tem que levar em conta que, a grosso modo, tá, Celina? O mapa, ele é composto, além do signo solar, ele é composto de mais elementos, né? A princípio, de mais 9 signos. Então, aliás, mais 9 planetas, perdão. O que acontece?
todos esses planetas eles são distribuídos no mapa. Acontece que o Sol, por mais que ele seja a energia primordial, a energia de vida, se os outros 9 elementos estão por exemplo, se você tem o Sol num signo de fogo e os outros elementos estão todos em água, ar e terra, pode ser que você não reconheça essa energia do fogo no seu mapa, né? E tem outros efeitos técnicos. Então, por exemplo, um Sol que está em conjunção com Saturno é muito comum, nesse exemplo, você pegar uma pessoa que se o Sol dela está em conjunção com Saturno, ela não se reconhece naquela energia, tá? Por quê? Porque Saturno, ele, vamos dizer, ele faz uma sombra em cima do Sol. E aí a pessoa não tem aquela força do Sol. Quando o Sol em conjunção com Urano, às vezes a pessoa é tão expansiva, tão explosiva, tão criativa, que ela não consegue se reconhecer na natureza básica daquele signo, né? Então a gente tem aspectos que vão atenuar ou que vão acentuar ou até extrapolar a natureza de um determinado elemento ou signo. Tá? E aí realmente só vendo o mapa como um todo, que é só saber o ascendente também, muitas vezes para isso não ajuda nada. Gratidão. Deu para entender, Céu? Celina deu também. Ok. Aqui a Malusa fez uma pergunta, mas eu não sei se essa leitura dela está correta. Vamos lá, Má. Ela falou que ela é de peixes e o sol dela está em Sagitário. O que isso significa? Então, mas se você é de peixes e o sol deve ser o ascendente, deve ser em peixes, e o sol está em Sagitário. Vamos ver, Malusa, abre seu áudio aí só para falar qual que é seu signo do nascimento, só para a gente entender sua pergunta. Sou de peixes. Tá, mas aí o que é que o Sagitário tem? Diz que meu ascendente é em Sagitário. Ah, tá. Você é do signo de peixes com ascendente em Sagitário. Isso. Então, isso vai trazer, a princípio, isso é muito grosso modo, tá? Isso vai te obrigar a exercer a sua capacidade de adaptação no decorrer da vida ao máximo, né? Então, você vai ser uma pessoa que provavelmente você teve que se adaptar a todo tipo, todo montante de situação possível e imaginável. O ascendente em Sagitário vai propor uma busca pelo conhecimento, uma busca pelo ensino ou até pelo entendimento das coisas. De certa forma, você também provavelmente já foi desafiada a ter que se redescobrir dentro da sua própria vida, né? E lógico que tem que ver mais elementos aí, porque vai depender de como esse sol está dentro do seu mapa para a gente conseguir dizer exatamente o nível de influência do Sagitário, né? Mas com certeza você é uma pessoa que provavelmente se seguiu a métrica natural do mapa, deve ser alguém que precisou viajar muito, deve ser alguém que precisou entrar em contato com muitas pessoas diferentes, deve ser alguém que se relacionou, digamos, com Deus e o mundo e mais um pouco, né? Agora, claro que isso acontece desde que o restante do mapa tenha dado força para essa característica, tá? Então, assim, isso é o que tecnicamente o seu Sol com o ascendente aponta. Mas quando eu coloco isso, pode ser que o restante do mapa não favoreça essa característica. Então, é muito relativo dizer o que acontece. Aí, de novo, o ideal é abrir o mapa para entender o que acontece com você como um todo, né? Mas o que eu posso dizer com muita certeza, é uma vida que a busca do conhecimento, do entendimento e da compreensão vai ser um grande desafio durante toda a vida. Vai ser alguém que vai estar buscando o tempo todo. Agora, a respeito do restante acontecer, né? Porque, por exemplo, uma coisa que você talvez já tenha lido, uma pessoa com essa configuração, normalmente seriam pessoas que vão viajar muito, vão viajar. Mas eu já peguei pessoas com essa configuração, olha, eu já peguei uma pessoa com essa configuração, inclusive, lá em Florianópolis,
que era uma senhora que ela nunca nem tinha saído da ilha. Era uma senhora que já estava com quase 70 anos de idade e nunca nem tinha saído da ilha de Florianópolis. Ela nasceu lá e não atravessou a ponte, né? Então, é muito relativo dizer que essa configuração realmente vai obedecer tal ou tal circunstância, né? Muito bom. É a Respondido, leitura, Malusa. Acho que ok. Beleza. é a leitura do mas... mapa como um todo, né? Gratidão aí, Má. Seguindo aqui a pergunta da Ju, o comportamento da pessoa está ligado ao ascendente ou ao signo solar? O comportamento da pessoa... Vou dar uma explicação rápida, né? Você tem os planetas pessoais e você tem os planetas ditos sociais e você tem os planetas transgeracionais. Então, quem vai falar da sua personalidade? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte. Quem vai falar da sua relação social? Júpiter e Saturno. E quem vai falar da sua relação transgeracional, né? Ou do coletivo? Urano, Netuno e Plutão. E todos esses 10 elementos ao mesmo tempo, além de outros elementos que a gente analisa, também vão falar da sua personalidade. Então, assim, só se remeter ao Sol e ao ascendente é relativo. 20%, talvez 20% da personalidade seja o Sol e o ascendente. Os outros 80% é o restante da leitura do mapa. Ok, muito bom. Gratidão. Agora a pergunta da Yara Ruda. Ela perguntou: somos mais parecidos com o ascendente na juventude e na maturidade, com o signo solar, ou não é bem assim? Qual que é a sua percepção? Então, isso, na verdade, nem uma coisa nem outra. A gente vai ter uma semelhança quando a gente nasce. É só pensar numa coisa assim, bem simples. Do 0 aos 28, a gente, é que assim, que isso entra numa coisa bem complexa. Vamos lá, vou tentar responder da forma mais simples possível. Só essa pergunta era umas 2 horas de aula. É assim, ó, Yara, o que acontece? Todos nós vamos ter ciclos, vamos ter microciclos e vamos ter ciclos maiores. Quando a gente pensa no mapa, é só você pensar no seguinte: o seu mapa é como um relógio que tem 10 ponteiros. Né? A gente está acostumado a pensar num relógio que tem 3 ponteiros, o da hora, o do minuto e o do segundo. O mapa astrológico é como um relógio que tem, a princípio, 10 ponteiros. Acontece que o conjunto dessas horas, nesses 10 ponteiros, é que vai determinar essa relação de maturidade ou não. Maturidade física, maturidade emocional, maturidade consciencial, espiritual, maturidade de relacionamento, maturidade profissional, maturidade em todos as linhas possíveis. E o cruzamento dessas várias maturidades ou dessas várias experiências é que vai determinar realmente se você se permite ser mais influenciada pelo ascendente, pelo meio do céu ou por algum outro signo, alguma outra casa dentro do seu mapa. Muito bom. Yara Arruda respondeu? Joinha? Joinha, respondeu, ok. Até a Ju tava falando aqui, viu, Mal? Nós vamos ter que marcar outro, que ela quer que fale mais sobre os ascendentes, mas acho que você respondeu o quanto eles vão influenciar aí no comportamento e tudo. A Ivete está perguntando agora, Má, e aquelas pessoas que não têm previsão de nascimento, não sabem a data exata que nasceram, como é que isso age? Então, é que aí eu vou para outras linhas de atuação, né? Então, quando a pessoa não sabe a data de nascimento dela exata, normalmente o que eu vou fazer? É que aí vai depender de caso a caso. Porque, por exemplo, uma pessoa que é adotada, né? Não sei se é o caso, mas uma pessoa que é adotada, eu recomendo uma leitura de mãos, né? Você vai pegar as mãos da pessoa, porque as mãos não mentem.
E as mãos também são uma leitura arquétipa e são um tipo de mapa. Então, o que a gente vai fazer é uma leitura das mãos da pessoa, é uma das possibilidades, né? Também você pode pensar, não faço isso, né? Mas você também pode pensar numa leitura da íris, né? No mapa do olho da pessoa, que também vai revelar alguns elementos. De outra forma, lógico, isso depende do caso. Algumas pessoas, quando ela não sabe o horário de nascimento, mas sabe a data, eu vou usar a numerologia. Na verdade, quando eu abro o mapa, eu já abro o astrológico e o numerológico ao mesmo tempo. Eu já faço esse paralelo de uma vez só, né? Mas na falta do mapa astrológico, a gente lê, a princípio, só o numerológico. Quando não tem nenhum dos dois, leitura de mãos, talvez a recomendação mais próxima. Num terceiro, quarto fator ainda, mesmo assim eu faço o processo de captação de vidas passadas, que às vezes ajuda ou não, dependendo do caso, e conforme o caso, ainda posso até encaminhar para uma outra pessoa, para um outro profissional, enfim, conforme a necessidade. Então, assim, vai muito da ferramenta de quem está lendo a pessoa, o mapa, o campo, enfim, seja lá o que for. Ok. Temos aqui uma curiosa de plantão. A Suzana quer saber qual o seu signo. O meu? É. Que pergunta estranha, meu Deus do céu. Não sei se a Suzana tá aí ainda, mas ela quer saber qual que é seu signo. Tá aí sim. Eu sou um sagitariano com ascendente em Áries. Sagitariano com ascendente em Áries. Muito bem Fogo, explicado. Fogo. Ok. Respondido, Suzana. Suzana até apareceu a câmera. Pulou. Respondido. Ok. A Andrea está falando aqui uma pergunta bem legal, que até muita gente tem dúvida. Ela falou, o que você pode dizer de um libriano que tem Sol em Libra e ascendente em Libra? Como é que é isso quando você tem os dois? Então, essa é uma pessoa que ela veio sincronizada no processo de luz, no processo de consciência dela, com aquilo que ela tem que viver humanamente. Então, a gente pode dizer que alma e personalidade, self e personalidade, têm que andar sincronizadas. E essa sincronização, no caso das pessoas de Libra, ou vai trazer um excesso de influência do meio, vão ser pessoas que vão ser excessivamente influenciadas pelo meio, a ponto muitas vezes até de se distanciarem e se perderem da própria personalidade, e até ou da personalidade e da conexão com o seu divino, com o seu sagrado, ou também vai acontecer o contrário, podem ser pessoas que por conta dessa conexão com o sagrado, elas vão acabar vivendo isso de forma intensa, e isso vai afastar elas um pouco, digamos, do que é tradicional, né? O que às vezes para o libriano é um pouco difícil, porque o libriano ele tem essa natureza que gosta da segurança, gosta da tradição, gosta da sociabilidade. Então, esse ascendente de Libra, com Sol em Libra, muitas vezes é desafiador, né? No sentido de propor uma vida muito voltada para o externo e de ter muita dificuldade de ler o próprio íntimo, o próprio interno. E, assim, sendo bem sincero, são pessoas que às vezes chegam num ponto da vida, claro que isso pode acontecer com qualquer um, mas são pessoas que supostamente podem chegar num ponto da vida e se dar conta de que elas se deram demais para os outros e viveram muito pouco para si mesmas. Então, assim, mapa a mapa, né? Mas é uma, digamos, predisposição. Respondido, Andréia? Respondido. Ok. A Suzana, ela tá se justificando aqui, viu, Má? Falando que ela é geminiana de rabo a rabo. Por isso que ela quis saber seu signo. Olha lá, ela lá, sentadinha. Muito bom. Acho que uma última pergunta aqui da Yara. Ela perguntou também em relação a ela. Como vive um canceriano ligado ao passado com ascendente em aquário, futurista? Então,
A grande questão é como essa mente aquariana se relaciona com esse passado do canceriano. Essa é uma grande questão. Digamos que para isso é necessário ver a posição da Lua, a posição, lógico, como esse Sol se encontra nesse mapa, e numa outra vertente também pensar na posição de Marte dentro do mapa. Por quê? Nesse caso, a gente tem que pensar que existe um fator de atitude, que é o Marte, existe o Sol, que é esse fator, nesse caso do Câncer, e o ascendente em Aquário projeta para o futuro, mas qual é essa atitude em relação ao passado, que é Marte, e qual é essa atitude em relação ao futuro, que também é Marte e Mercúrio, numa outra perspectiva. Então, isso é costura de mapa. Isso é uma coisa que vai para o astrólogo, porque é o astrólogo que vai entender essa costura e traduzir como essa costura funciona para você. Ou talvez indicar uma maneira de lidar com essa costura. Além também, nesse caso, eu veria muito a questão da condição kármica desse mapa. Porque muitas vezes essa pessoa de câncer com ascendente em aquário é alguém que veio justamente com esse ascendente em aquário para, de alguma forma, transmutar esse passado. A maneira de olhar para esse passado. Então, só costurando o mapa. Eu digo assim, o que eu posso responder sem olhar o mapa é isso. Ok, nossa, muito bom, Mar. Eu acho que a gente respondeu todas as perguntas. Dá tempo de uma última pergunta. Alguém tem alguma última pergunta para a gente finalizar? Que queira abrir o áudio e fazer? Que aqui do chat eu acho que eu respondi todas. Alguém? Não? Todo mundo tímido hoje, hein, Eu Mar? só queria falar uma coisa de forma geral. Pode ser? Pode. Você perguntou para ele em relação ao horóscopo de revistas, de jornal. Em 1983 a 1985, eu trabalhei num jornal que eu colocava o horóscopo no jornal. Eu fazia a diagramação e eu colocava. E como é que funcionava? O dono tinha o livro de astrologia, que na época eu nem sabia como é que funcionava, né? E eu tinha um espaço para colocar. E eu colocava, assim, o que falava de trabalho, de amor, e assim, era o que eu podia colocar. Então, até a semana passada, meu irmão me ligou tirando sarro, porque eu ganhava fazendo aquilo, não tinha outra alternativa. Nossa, que relato legal, Emeline. Então você fazia e fazia sucesso, não fazia? Que nem o Marcelo falou? As pessoas gostavam dessa parte. Então, é aquela coisa assim, eu fazia, mas assim, para mim era uma coisa séria, porque eu tinha certeza que as pessoas iam se basear naquilo para tomar uma decisão ou para ter um sentimento. Então, eu lia o livro de astrologia e, assim, era o período. Por exemplo, o jornal saía todo final de semana. Então, era um período. Naquela semana, o que provavelmente poderia acontecer ou como é que a pessoa podia se sentir. Então, eu pegava o livro de astrologia e repassava naquele espaço que eu tinha para colocar. Nossa, muito legal. Gratidão aí pelo relato, Ermelinda. Muito bom. Muito legal. Bom, então queria agradecer ao Marcelo por estar ao meu lado aí nessa partilha. Mar, queria que você deixasse, por favor, abre seu áudio, seus contatos, os seus trabalhos, seus próximos cursos. Aproveita aí para passar para as pessoas. Tá ouvindo aí? Cadê eu? Tá. Agora eu estou... Então, agora eu estou no meio do processo da numerologia, né? Agora em outubro eu começo um módulo 1 de numerologia, né? E aí a gente vai ter 1, 2 e 3, que é outubro, novembro e dezembro.
Estou atendendo online agora, enfim, já assim, sempre atendi, né, mas agora no meio da pandemia a gente começou a atender um pouco mais no online. Quem quiser, enfim, entra em contato, né, pelo WhatsApp, né, 011 9527 44177, né, depois eu digito aí o número. Por favor, fale um pouco mais devagar seu número, que ninguém conseguiu anotar, né, Marcelo? Não, Tá quase ariando igual eu. É o 011, né? 9527 44177, né? Depois eu mando aí para a Camila direitinho, né? Sei lá, enfim. Tô abrindo a agenda agora de novo só a partir do dia 10 de outubro, né? Agora, antes disso, eu já não consigo mais atender. E aí tem as redes sociais lá, mas a gente usa muito pouco o Instagram. Estou numa luta aí com o Instagram, Facebook, né? Falta de vergonha na cara mesmo, mas enfim, na verdade eu não posso reclamar porque eu já trabalho bastante. Na verdade, eu falo que eu já trabalho bastante sem isso, né? Então, o meu trabalho mesmo, a correspondência do meu trabalho é 99% é boca a boca. Estou tentando aí abrir um outro leque, né, de funcionalidade, mas sempre funcionou assim. E aí eu uso a linguagem conforme, né, assim, só talvez para ilustrar. Gente, eu atendo desde o pessoal do mundo corporativo até terapeuta, até a empregada doméstica, atendo todos os públicos. E, de fato, eu uso para cada pessoa a linguagem que para cada pessoa é acessível. Então, quando eu atendo um kardecista, eu vou usar talvez uma linguagem mais próxima do kardecista. Quando eu atendo uma pessoa da ufologia, lógico que eu rasgo o verbo e a gente vai totalmente para a ufologia. E quando eu atendo um ateu, a gente vai... Tanto assim, até quando eu falo do processo de vidas passadas no mapa, eu tenho pessoas que eu já atendi talvez 20 vezes e a gente nunca falou de vidas passadas. E eu já atendi pessoas que vieram assim um mês e às vezes eu atendi 2 vezes a pessoa em um mês e a gente só falou de vidas passadas, muito relativo. Assim como tem pessoas que vêm para falar de um tema específico. Então, tem pessoas que vêm só para falar de trabalho, tem pessoas que vêm só para falar de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, tem pessoas que vêm para falar de questões mais existenciais, algumas vêm para falar de um pouco de tudo. É muito relativo do que você precisa, do que você quer e da sua necessidade. Eu falo que, assim, no meu trabalho, a gente abre para falar do que a pessoa precisa, né? Mas eu sempre vou falar de concepção, gestação e nascimento na primeira sessão. Isso é inevitável. Muito bom. E para encerrar, Má, uma coisa que eu vou pedir para você, se você puder falar, a gente está num tempo de pandemia agora, de acordo com a numerologia, de acordo com os astros de modo geral, qual que seria seu conselho para a gente? O que você poderia deixar aqui de sementinha aqui para esse grupo? E para aqueles que forem assistir também no YouTube depois? Então, assim, são várias coisas, né? Isso é um tema só para a gente talvez abrir um dia que seria só para isso, né? De forma muito sucinta. Calma, muita calma. Assistam pouca televisão ou nenhuma, se vocês puderem. Evitem entrar no inconsciente coletivo, evitem entrar nessa zona de medo, de tumulto, de doença, né? Tem muita coisa oculta acontecendo, muita. A gente não sabe, eu arrisco dizer para vocês que, astrologicamente falando mesmo, a gente não sabe 5% do que de fato está acontecendo no planeta. Tá? Então, assim, e os 5% que a gente sabe é quase que um engodo ou uma mentira nos meios de telecomunicações.
Então, tá? Só digo o seguinte, dias melhores virão, sem entrar aqui em assuntos pontuais, mas não é uma coisa rápida. Então, assim, eu não faria um carnê nas Casas Bahia de 20 prestações hoje, nem sonhando. Né? E não faria nada que, assim, sendo bem sincero com vocês, falando assim, que é uma questão econômica, pé no chão. Tudo que vocês tiverem que comprar, tudo com que vocês tiverem que se comprometer, sobretudo aí até o final do ano que vem, pelo menos, que seja aquilo que vocês possam pagar de forma imediata. Mas não aconselho a entrar em nada de longo prazo, sobretudo aqui no Brasil, porque a gente ainda provavelmente vai ter uma instabilidade política, sem entrar aqui em questões partidárias, quem é isso, quem é aquilo, eu não estou entrando nisso. Lógico que eu tenho que falar a visão da astrologia, da numerologia. Agora, é aquele pensamento básico, gente. Depois da tempestade, supostamente, vem a bonança. Então, a gente ainda tem uma tempestade aí longa, e quando essa tempestade passar, nós teremos uma visão e um campo de possibilidades mais interessante à frente. Agora, entendam uma coisa, eu vou falar uma coisa bem rápida, né? O que a gente vai mais ter de mudança nos próximos 10 anos são as mudanças tecnológicas e culturais. Só para vocês observarem uma coisa, isso é científico, vocês veem isso em qualquer lugar, né? Ou se vocês forem procurar na internet. Nós tivemos entre 1940 e 1970, nós tivemos aí 30 anos em que a gente teve mais situações de evolução por invenções, tecnologias, do que a gente teve de 1700 a 1930. Agora, nós tivemos de 1970 até 2020, nos últimos 50 anos, nós tivemos mais invenções tecnológicas, mais descobertas tecnológicas, mais tudo em termos de entendimento, inclusive de descoberta acho que 2 elementos novos na tabela periódica, e fomos à Lua, estamos indo a Marte. Nós tivemos, nos últimos 50 anos, mais descobertas do que nós tivemos em toda a história do planeta. E aí eu vou dizer para vocês, nós vamos ter nos próximos 10 anos, talvez algo que a gente não teve nos últimos 50. Agora, como a sociedade vai viver no meio disso? Então, o que eu posso dizer é, tomem floral, façam uso de aromaterapia, vão meditar, assistam menos televisão, façam um mapa astrológico de vocês, façam um mapa numerológico e limite. Não entrem na paranoia das outras pessoas, porque infelizmente a gente está num ciclo, num momento, inclusive falando das linhas de vidas passadas, nós estamos num momento em que nós ainda estamos reverberando os processos da linha de tempo das guerras, sobretudo da Segunda Guerra Mundial. Então tem muita gente que está entrando em desequilíbrio porque espiritualmente nós estamos numa faixa de onda e uma faixa astrológica que reflete aquele período da Segunda Guerra. Então, assim, gente, tem que se cuidar. Limite para tudo. Se não tiver limite, se você não se der limite e entrar na loucura do outro, você vai ficar louco. Agora, se você se der limite e respeitar a sua luz, o seu sol, o seu brilho interno, com certeza você vai ajudar outras pessoas na travessia dessa tempestade. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Que bonitinho! Então, eu queria agradecer, Má, mais uma vez, pela entrega maravilhosa que você fez hoje.
dizer para vocês que é uma honra ter todos vocês aqui. A gente teve uma dinâmica bem legal, assim, de pessoas trazendo perguntas, e assim que é. Vou convidar com certeza o Má para uma segunda partilha, tem muita coisa que a gente possa falar. E desejo a todos vocês uma ótima noite, um ótimo descanso. Não esqueçam, até reiterando o que a Má trouxe, é um tempo de você ser. É o tempo de a gente realmente lidar com quem nós realmente somos, com as nossas sombras, com as nossas luzes. E é um momento também de partilhar o todo, né? Da mesma forma que eu vou olhar o meu, eu vou olhar o todo. Então, se conectar com a natureza, se conectar com os animais, com uma boa música, com aqueles que a gente ama, vão ser a cura para que cada um de nós se mantenha o mais saudável possível.